Quer saber o que faz um analista de contas a pagar? Exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você está querendo entrar para a área financeira, ou se você já trabalha na área financeira e quer migrar para a área de contas a pagar, esse vídeo aqui vai te ajudar com certeza, tá? A área de contas a pagar é uma área que tem pouca resistência para você entrar, ou seja, exige pouca experiência, exige pouca habilidade técnica para você começar a trabalhar dentro da área de contas a pagar. Então, é uma boa porta de entrada se você quer seguir carreira dentro da área financeira, tá bom? Então, é o seguinte, deixa eu mudar aqui a minha tela. Eu vou te mostrar as 7 principais atividades que um analista de contas a pagar, seja ele pleno, sênior, júnior, assistente de contas a pagar, ele tem que fazer, tá? Claro que conforme você vai ganhando experiência na área, essas atividades elas vão ficando um pouco mais complexas. Desde o júnior até o sênior, você vai lidar com essas atividades aqui em algum grau, beleza? Então vamos lá. Primeira atividade, monitorar a lista de contas a pagar em aberto. É o seguinte, o principal controle que nós temos dentro da área de contas a pagar é a nossa lista de contas a pagar, que é chamada de Aging List de pagamentos, tá? De vencimentos. O que tem dentro desse relatório? Tem todas as compras que nós fizemos e que nós devemos realizar o pagamento. Assim que a gente fizer o pagamento, a gente tem que dar a baixa nessa lista e essa lista não terá mais aquele item a pagar. Ou seja, ele foi pago, ele sai do Aging List. Se ele não foi pago ainda, ele continua no Aging List. Então você precisa monitorar diariamente essa lista de itens em aberto da empresa. Se está no Aging List, ou seja, se está na sua lista de contas a pagar, é porque ainda não foi pago, então você precisa monitorar para realizar o pagamento na data de vencimento. Então essa é a primeira atividade que você vai realizar, é monitorar essa lista diariamente. Essa lista é a sua vida. Todo o trabalho que você fizer dentro de contas a pagar vai estar em cima dessa lista. Segunda atividade é preparar a documentação para aprovação. Então entenda o seguinte, você tem os seus itens na sua lista de contas a pagar. Você vai pegar os itens que estão vencendo naquela data, tá? E você vai preparar uma documentação para enviá-la para aprovação, tá? Essa aprovação, ela pode ser física também, tá? Em algumas empresas você precisa coletar a assinatura física ali do diretor financeiro, do gerente financeiro, do gerente de outras áreas. Normalmente o que acontece aqui é que a aprovação, ela é feita por 2 pessoas, minimamente por 2 pessoas, tá? Então você vai pegar a aprovação do seu chefe e de um outro gerente de alguma outra área, tá? Então é importante que sempre essas aprovações sejam de áreas diferentes, a não ser que a política diga isso, tá? Não se preocupe com quem vai aprovar, porque você vai ser apresentado a essas pessoas quando você entrar para a área de contas a pagar, tá? Então, se você receber a pergunta de como é que você vai fazer pagamento dentro de uma empresa, você vai explicar que antes de você fazer o pagamento, você precisa das aprovações. Essas aprovações que eu estou colocando aqui são aprovações físicas, então você vai montar uma documentação, por exemplo, nota fiscal, pedido de compra, requisição de compra, tudo isso vai ter dentro do seu sistema. Você vai imprimir ou vai colocar em PDF e vai pedir a aprovação dos responsáveis com essa documentação. Por quê? Porque você precisa dessa documentação, porque quem está aprovando precisa revisar a documentação para ter segurança de que aquele pagamento realmente está indo para o fornecedor correto, tá bom? Então você vai preparar a documentação para aprovação. A terceira atividade é que depois de você ter pego todas as aprovações, você vai subir esse documento para o banco. E o que eu falo para subir o documento para o banco? Você, com a aprovação, você está autorizado a pegar essa documentação e enviá-la para o banco. E tudo isso é feito virtualmente, tá? Você não precisa enviar fisicamente para o banco. Você vai enviar o arquivo para o banco vai processar esse arquivo e vai ficar disponível para uma segunda aprovação lá no banco, tá? Então você tem a aprovação da documentação e depois você vai ter a aprovação dentro do banco. E estando aprovado dentro do banco, você vai ter que revisar essas aprovações lá dentro do banco, tá bom? Porque o que acontece às vezes? Você coleta a aprovação física das pessoas, né, ou por e-mail, envia a documentação para o banco, só que essa pessoa que aprovou fisicamente,
ela não aprovou dentro do banco. Aí não adianta de nada o seu processo. Ela tem que aprovar dentro do banco, ela tem que entrar lá com login e senha dentro do banco, chegar lá e dar o check, tá? Deu o check de aprovado, beleza, está disponível para pagamento. Então, você tem que ficar de olho na aprovação das pessoas que aprovaram previamente aquela documentação. Porque, primeiro, o aprovador ele vai aprovar a documentação. Ele está olhando ali a nota, o pedido, a requisição, tudo certo, aprovou ali. Depois, ele vai aprovar só o valor. Ou seja, ele olha lá o valor total, aprova o valor, e aí sim, e aí o banco vai estar autorizado para fazer o pagamento. É claro que a conta precisa ter dinheiro, né? Não precisa nem explicar isso para você. Se a conta não tiver dinheiro, ela não vai fazer o pagamento mesmo estando aprovado. Então, o teu papel aqui é olhar se as aprovações estão sendo realizadas da maneira correta. E, se possível, olhe também o saldo da conta, né? Para ver se o banco tem dinheiro para realizar o pagamento. Normalmente quem olha isso é o departamento de tesouraria, mas cabe a você também dar uma segunda olhada ali para ver se não está, né, faltando alguma coisa. E aí a gente vai para a nossa quinta atividade, que vai ser receber a devolutiva do banco. Então vamos dizer que deu tudo certo. Pegou a aprovação, mandou para o banco, os aprovadores aprovaram dentro do banco e agora você recebeu a devolutiva do banco. O que acontece às vezes? Você pode ter um erro de processamento nesse caminho. Então se o pagamento bateu lá na conta do fornecedor e o fornecedor, por exemplo, fechou a conta, mudou o nome, mudou o CNPJ, alguma coisa assim, esse pagamento ele vai voltar para você. Ele não vai ser realizado pelo banco. Então você precisa identificar esse pagamento, entrar em contato com o fornecedor, ver o que aconteceu, resolver o problema, mandar de novo para o ciclo de aprovações e mandar para o fornecedor outra vez um segundo pagamento, tá bom? Então você precisa receber a devolutiva do banco. Se você faz muitos pagamentos, 10, 20 mil pagamentos por dia, é normal que tenha ali um ou outro problema que você precisa resolver pontualmente, tá? Então você precisa ter essa análise também da devolutiva do banco. A sexta atividade é você monitorar protestos. Você tem que tomar muito cuidado com protestos, tá? O que acontece? Muitas vezes dentro da empresa, você tem um gerente ou você tem um diretor que faz alguma compra para a empresa, só que essa compra ela não passa pelo processo de compras, tá? Existem um tripé dentro da empresa, que é política, processo e controle. Se você não tem o processo, tá? Se você não tem o processo, isso não aparece para você dentro do seu aging list, dentro da sua lista de contas a pagar. Ou seja, a pessoa fez uma compra e essa compra não aparece para você, então você não faz o pagamento. Você não é responsável por esse pagamento, tá? Então, como é que você vai pegar isso? Vai pegar isso quando o bendito do fornecedor protestar a empresa. Aí você vai descobrir que alguém fez uma compra em nome da empresa e não seguiu o processo e nem os controles para que você fizesse o pagamento na data certa. Então você precisa monitorar todos os protestos que a empresa tem. É claro que você vai ter um cartório, né, que vai te ajudar a fazer essa varredura de protestos. E você vai ter que ter contato com esses cartórios para principalmente identificar o fornecedor e entrar em contato com esse fornecedor e pedir a documentação, muitas vezes, para o fornecedor para saber quem foi que comprou internamente, por que essa pessoa não seguiu o processo correto dentro da empresa. Isso acontece também, tá? Por incrível que pareça, isso acontece em multinacional, em empresa grande. E você vai descobrir isso no meio do caminho, tá bom? Então, fique atento aos protestos da empresa. Então, você vai monitorar e vai liquidar esses protestos. E a sétima atividade é você atuar ativamente no fechamento de contas a pagar. Fechamento financeiro de contas a pagar é um fechamento mais leve. Você precisa se atentar às datas de corte para você realizar todas as baixas que você tem de pagamentos, tá, para fornecedores, antecipar os pagamentos que você tem naquela semana de fechamento, que é uma semana muito corrida. Você vai fazer isso, tá? Você vai fazer a sua conciliação também, conciliação de contas a pagar. Conciliação, na verdade, é uma comparação do seu saldo contábil com o saldo do seu contas a pagar, da sua lista de itens que você tem em aberto, e atuar ativamente para ajudar o departamento financeiro a fazer o fechamento, né? É claro que se tem uma auditoria, se você tem que levantar alguma documentação nesse processo de fechamento, você também tem que atuar ativamente nesta atividade. Então, essas são algumas das atividades que você tem que realizar enquanto analista de contas a pagar. Agora, se você não tem preparo para ser um analista de contas a pagar, para participar de processos seletivos, então eu vou te apresentar aqui a minha área de membros, que é a área
que é o GL Pro, tá? Dentro do GL Pro nós temos várias trilhas, tá? Contas a receber, fluxo de caixa, contabilidade, você tem tudo que você precisa aqui para você entrar dentro da área financeira e você está bem lá dentro, tá? Então, se você quer contas a pagar, você vem aqui nessa trilha, se eu voltar aqui, ó, você vem aqui na trilha de contas a pagar, que está aqui, ó, tá? São 28 aulas, nesse momento que eu estou gravando, tá? E você vai ter uma trilha completa, tá? O que é uma trilha? Uma trilha é um treinamento prático, né? Então aqui você vai ter exercícios para você realmente praticar, né? A ideia é que você faça essa trilha e participe de processos seletivos, ou pelo menos que você pratique na empresa onde você já está trabalhando agora. Aqui vão ter todas as atividades que eu falei, explicando com muito mais profundidade cada um desses pontos, inclusive com materiais e tudo mais, tá? Então você tem todas essas aulas aqui, ó, tá? Erros de processamento, KPIs, tá vendo? KPI de juros e multa, né? Porque também acontece você fazer o pagamento em atraso e isso daqui você precisa controlar a parte, tá? Você tem datas importantes, fechamentos, ó, protestos, aprovações, DOA, tá? DOA é Delegation of Authority, é o documento onde você tem que identificar as pessoas que realmente podem aprovar os pagamentos dentro da sua empresa, tá? Esse documento aqui é muito importante, tá? Aqui você tem bancos e fraudes, tá? Isso daqui é muito mais uma prevenção para que você não venha cair numa fraude de alguém que te manda um boleto ou te manda algum documento para você realizar o pagamento e esse pagamento ser um pagamento fraudulento, tá? Então você tem que tomar vários cuidados aqui dentro da área de contas a pagar, tá? E tudo isso eu falo dentro dessa trilha de contas a pagar, tá? Então se tiver interessado eu vou deixar um link aqui na descrição e entrar lá para o GL Pro, beleza? Se você é novo por aqui nesse canal, eu convido você a se inscrever e deixar também o seu joinha, deixa aqui um comentário para mim se ficou alguma dúvida que eu vou te responder.